Quanto menos fala, mais você ouve Deus. Aleluia. Abra, por favor. Continuando aqui falando sobre a unção. Abra, por favor, a sua Bíblia. Livro dos Salmos, número 92, verso 10. Amém. Aleluia. Quem pode ler para mim o Salmo 92, no verso 10? Outro irmão já prepara aí, Eclesiastes 9, no verso 8, por favor. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Amém? Aleluia. Olha o que Davi fala. Tu me levantarás com poder, porque ele vai ser ungido como unicórnio, né? E a gente sabe que é um animal místico, que muita gente tem a ideia de ser um animal muito poderoso, por causa da unção de Deus. Amém? Eclesiastes 9, verso 8. Agora já é Salomão falando aqui. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes, escrito por Salomão, já traz a mesma noção de óleo, né, de unção. E todos esses textos, esses dois textos, são justamente retratando sobre unção, relatando sobre unção. Unção é isso. Eu preciso estar com ela sempre que possível. Por quê? Porque eu estarei sendo poderoso na face da terra. Você crê nisso? Isso é unção. Todas as vezes que a Bíblia fala em óleo, seja no Velho Testamento ou no Novo, óleo, azeite, água cristalina, essas coisas, tudo está trazendo para a nossa mente a ideia da própria unção do Espírito de Deus. Certo assim? Então, ouviu sobre óleo, ouviu sobre azeite, tenha certeza que a Bíblia estará falando sobre unção. A unção é importantíssima para a sua vida. Não deixe de estar com ela. Não deixe, porque senão vai fazer muita falta para você. Aleluia. Davi, trazendo ao salmista Davi aqui agora o foco, eu peguei esses 3 pontos aqui para ele, ele passou pelas 3 unções. Nós falamos na quarta passada sobre as 3 unções. Quem lembra? A primeira unção do leproso. E inclusive muita gente se identificou com ela. Diz, pastor, eu estou na unção do leproso. A segunda unção, já passando de nível, a unção de sacerdote. Aí o negócio começa a ficar diferente. E a terceira unção, a unção real. Essa, vou dizer, a vida da pessoa muda. Tanto que a minha vida mudou. O que eu era para o que eu sou, meu irmão, foi por causa dessa unção. Essa unção transforma, restaura, cura, liberta e faz muito mais do que a gente imagina. Você crê nisso? Amém. Vamos lá. Davi passou pelas 3. Vamos à primeira unção. 1 Samuel 16. Não vou pedir para você ler não, mas quando você abre aqui no 16, como ele é grande e a gente já conhece a história, eu vou ganhar tempo aqui. Aqui fala sobre a escolha de Davi. Quando o sacerdote chegou lá perto dele, Samuel chegou para o pai de Davi e o pai dos outros irmãos dele e perguntou sobre um filho dele para que fosse feita a unção sobre ele. Foi a primeira unção de Davi. E Jessé mostrou todos os irmãos de Davi e não era nenhum deles que Deus havia escolhido. Olha, eu já começo a entender uma coisa aqui. Naquela época, antes, no Velho Testamento, na época da lei,
certo? Não na graça. Mas na época da lei, Deus escolhia a dedo quem ele ia ungir. Do Novo Testamento para cá, ou seja, na época da graça, na dispensação da graça, o Espírito está liberado para todos aqueles que buscam e gastam energia e pagam um preço para estar com Ele. Já está liberado. É de graça? É um preço alto. Mas é liberado para vocês. Amém? E lá em 1 Samuel 16, vocês vão ver, eu não vou ler o texto todo não, porque vocês já entendem aí. E Deus escolheu Davi. E quando Samuel pediu a Jessé para apresentar os filhos dele, para ver o qual era que Deus havia escolhido, dos 7, nenhum foi daqueles que Deus havia escolhido. E aí Samuel perguntou, mas você não tem nenhum outro? Ele disse, eu tenho um moçozinho que está tomando conta de um rebanho. E aí Samuel disse, eu vou vê-lo, e foi ver. Quando chegou lá, encontrou Davi, e a vida de Davi, você já tira aí uma noção pelo qual Deus escolhe pessoas para estar ungindo. Pelo menos naquela época foi assim. A primeira coisa que Deus faz é ouvir o que sai da boca dos seus filhos. E Davi era aquele negócio, ele salmodiava o Senhor o tempo todo. É tanto que a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Salmodiava o Senhor o tempo todo. O que é salmodiar, pastor Júnior? Você pode criar um salmo, irmão. Cada um de vocês pode criar um salmo a hora que vocês quiserem. Quando Davi sentava e dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou então, a quem temerei, pois o Senhor é comigo. Ou ele sentava em outra oportunidade, quando ele via que um leão se aproximava do rebanho e ele espantava o leão. A todo tempo Davi enaltecia e engrandecia o nome do Senhor. Os filhos de Deus hoje, a maior parte do tempo está no celular. Aí se fosse para Deus escolher, já não seriam os filhos de hoje. Mas graças ao bom Deus, que Jesus Cristo, não estou dizendo para você continuar no celular, morrer pelo celular, não. Jesus Cristo acabou com tudo isso e liberou o Espírito e a unção de Deus sobre a vida de todos vocês. Você crê nisso? Ali foi a primeira unção de Davi. Primeira unção. Vamos lá? A segunda unção, onde foi, pastor Júnior? 2 Samuel 2, versículo 4. Esse eu peguei só o versículo porque eu sei que os irmãos podem ler. Leia aí, por favor. É o 4, né, pastor? É. Então, 2 Samuel 2, versículo 4. então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes, Gileade, tinham sepultado Saul. Amém? Então você já percebe que a segunda unção de Davi foi aqui. Quando ele se tornou rei em toda Judá. A primeira unção ele não era rei, não era nada. O que é que ele era? Um servo do rei. Segunda unção, já mudou o status dele. Deus, ele subiu o nível de Davi. Não é o nível de trabalho, de status social, nada disso. Mas a quantidade da responsabilidade que você pode assumir com o que Deus também lhe dá de ferramenta. Quem está compreendendo? É porque às vezes você pode achar que quer chegar no último nível de unção. Pastor Júnior, eu quero estar num nível real de unção, mas não ter capacidade de administrar o que você tem. Para você não adianta. Não vai servir. Existem propósitos e propósitos para isso. 2 Samuel 5,
versículo 3, essa foi a terceira unção de Davi. Vamos lá, quem pode ler para mim? 2 Samuel 5, versículo 3. Segunda Samuel 5, versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Ó, antes, Davi era o rei de Hebrom e de Judá, ali na área de Judá. Agora, ele foi consagrado, é a terceira unção de Davi, ao rei de toda Israel. Mas responsabilidades aumentam, percebeu? Quanto mais unção você recebe de Deus, e Ele só vai dar quando vir que você está preparado para tal, precisa entender também que quando você recebe essa unção, responsabilidades aumentarão para que você possa administrar. Crê nisso? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. A unção de Davi não levou, a primeira unção de Davi não levou senão ao status de servo do rei Saul. A segunda já fez com que ele se tornasse rei de Judá e de Hebrom. E a terceira, Davi agora passou a ser o rei de todo Israel. Responsabilidades vêm a cada nível de unção que você galga. Amém, irmãos? Aleluia. E nos crentes? Nos crentes a mesma coisa. Mesma situação. E inclusive está disposto para hoje. Né? Assim como foi com Davi, assim como foi com todos os apóstolos, assim será para você. Só iremos realmente usufruir dos benefícios espirituais reais. Pastor, eu queria tanto ter sonhos, ter umas revelações aí, participar de coisas espirituais mais fortes. Pastor Júnior, como é que eu faço? Aí só quando você chega ao terceiro nível de unção. A unção real. Mas a cobrança também vem significativamente maior. Amém, irmãos? Por que eu falo isso? Para vocês terem noção se realmente querem ou não. É pesado, mas é maravilhoso para o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos lá para os apóstolos agora. Agora eu já estou saindo aqui um pouco. Eu estou adiantando aqui, irmãos, para a gente poder estar em oração ao Senhor. Aos apóstolos, da mesma forma aconteceram 3 unções sobre a vida dos apóstolos. 3 unções. A primeira sempre é um chamado que Deus faz sobre a vida de alguém. A primeira unção é sempre um chamadozinho. Olha, eu quero algo com você diferente. Já que você está me buscando, já que você quer se aprofundar no Senhor. Quem crê? Amém. Aleluia. João 20, 22, o que é que diz lá? Oh, glória. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Olhe a primeira unção dos discípulos e apóstolos de Jesus, que futuramente se tornariam apóstolos. Aliás, ali eles já eram considerados apóstolos do Senhor. Não existe nível nem grau de hierarquia para os servos do Senhor. A hierarquia que existe é universal e espiritual. Deus acima de todas as coisas, com Jesus Cristo e o Espírito de Deus. Depois é que vem
os seres humanos, nós servos, a qual o próprio Deus preparou lugar ao lado dele para ele, né? Estaremos com ele sim. Mas existe só essa hierarquia. Pastor Júnior, por que não chama apóstolo tal? Porque é apóstolo. Título não influencia em unção nenhuma. Eu me lembro uma certa vez, participando de um culto, e depois que uma banda tocou uns louvores e foi aquela coisa linda, e o povo com a mão para cima e tal, e tudo bem organizado, bem orquestrado, mas logo em seguida o pastor convidou um irmãozinho que era do interior também, e eu estava ali na frente. E quando o irmãozinho chegou lá, bem simples, um senhorzinho, ele pegou um pente, botou um plástico em cima e começou a soprar no plástico, fazendo um sonzinho e cantando um negócio meio mal cantado. Eu vi que os jovens do grupo de louvor ficaram olhando para o senhorzinho. Aquilo ali não... E de repente, o fogo desceu. E aí, era gente chorando, caindo, pedindo socorro. Era gente dizendo: Senhor, ajuda-me. Porque o Espírito e a unção de Deus estavam com aquele senhorzinho. Você pode fazer a coisa mais bonita que for. Inclusive, esses últimos tempos, o que você vai mais ver é isso, é beleza exterior. Mas interiormente, está tudo acabado. Quem está entendendo? Amém? Amém? Quando Jesus chega perto dos discípulos, ele diz: Pastor Júnior, por que é que o senhor sopra? Alguém me ensinou isso. E esse alguém é o Espírito Santo. Inclusive, o próprio Deus, quando fez o homem, ele soprou na narina do homem, e ali o homem passou a ser um ser vivente, porque o Espírito do homem nasceu naquele momento, né? Então, foi uma direção do Espírito de Deus, e eu ensino isso para pessoas que estão comigo. Você pode ver, quem estiver soprando por aí, andou com o pastor Júnior. E é um negócio tremendo. Você quer ver os demônios ficarem irritados, é você soprar perto do ouvido da pessoa. Se tiver um demônio, a maioria deles manifesta. Só soprando no ouvido. Eles sabem que, com a unção de Deus, viu, irmão? Pastor Júnior falou, eu vou lá. Aí chega no ouvido do marido, pastor, eu gastei a saliva. Você precisa da direção do Espírito de Deus. Amém? E agora os discípulos foram batizados na primeira unção. Recebam, olha o que Jesus diz. Recebam o poder e a autoridade agora. Aí foi a primeira unção. A primeira unção também traz responsabilidades. Lembra disso? Aí os discípulos começaram a fraquejar, iam bem aqui, às vezes fraquejavam ali, faziam uma coisa boa, outra coisa errava, e ficava naquele negócio. É experiência. Experiência. Amém? Pela experiência da primeira unção, a pessoa vai meditando ali, vai vendo onde erra, onde acerta. Ninguém nasce sabendo de nada, irmão. Ninguém nasce sabendo de nada. E aí Jesus deu essa alternativa para os discípulos aprenderem com a primeira unção. Aleluia. E a segunda unção, pastor Júnior, como é que foi? Quando foi? Lá em Atos 2, lembra? Quem pode ler os dois primeiros versículos? Atos 2.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Veja aí agora, se vocês continuarem lendo, e é claro, isso a maioria de vocês já devem saber, já devem estar carecas de saber, que nesse momento aconteceu algo extraordinário, foi fora do normal. Uma unção de nível 2 começou a atuar na vida dos discípulos e apóstolos. 120 pessoas reunidas ali, de repente todas cheias do Espírito Santo de Deus. E como era esse negócio? Um olhava para o outro e estava um falando numa língua, outro em outra, e lá ia, e quando olhavam para a cabeça, em cima tinha um foguinho em cima, assim, uma língua repartida de fogo assim em cima deles, e eles achavam aquilo incrível. É sobrenatural. O nível 2 de unção, a unção de sacerdócio, ela traz uma sobrenaturalidade tremenda, extraordinária. Amém? Não é como o terceiro nível, mas você já começa a sentir o gosto do poder de Deus através da sua vida. Amém, meus irmãos? Sim. Agora imagine a alegria dos discípulos, que agora eles já não erravam mais. Ou seja, da primeira unção para a segunda exigiu treinamento, experiências cotidianas. As pessoas são ungidas pela primeira vez, assim que recebem Jesus, e o Espírito Santo já começa a ser o guia, e já quer logo passar para a última parte sem ter experiência. Exige tempo, dedicação naquilo que você busca ou quer. Amém? Amém. Glória a Deus. E a terceira, pastor Júnior, veja lá, Atos 4, no versículo 31, por favor. Depois eu vou reler esse versículo aqui para a gente. Pode ficar sentado. Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que agora, você lendo o texto todinho, a gente até vai voltar para ele depois, você vai perceber que o negócio começou a ficar muito mais forte, acima da expectativa deles. Já não era somente os apóstolos que estavam recebendo uma unção, mas como eles estavam junto com algumas pessoas e com a igreja, a unção desceu de uma forma poderosíssima, a ponto de quando eles começavam a orar, o lugar tremia. Era começar a orar, começar a se envolver com o Espírito de Deus, o lugar ficar abalado. Não vai ser diferente com você, em nome de Jesus. O lugar precisa mudar. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou ler esse texto aqui só porque ele é maravilhoso. É magnífico esse texto. Presta atenção. Em Atos capítulo 4. Eu vou ler até o 31, mas eu vou começar do 1. Vou ler na linguagem de hoje que fica mais fácil a pessoa entender. Na nova versão internacional. No capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram aos sacerdotes o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João
E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Deixa eu dar uma pausa aqui para você entender. Chegou no terceiro nível de unção, chega aí, pastor. Se prepare, que a coisa vai ficar difícil. É preço. Pastor, eu quero orar assim para os enfermos serem curados. Está pronto para ser preso, chicoteado. É claro que hoje não pode mais isso. Mas de uma forma ou de outra vão lhe censurar. Vão acabar com tentar calar sua voz. É isso que Satanás vai fazer nos dias de hoje. Porque se açoitarem você na praça, talvez até gostem. Mas vão levantar alguns e vão dizer, aí está errado, não podia fazer isso com o bichinho, com a bichinha. Mas a vontade é essa. Então precisa estar pronto para isso. Ah, pastor, já falaram mal de mim, eu vou ficar quieto. Não, você não está preparado para ter a unção. Porque o que falam mal de mim aí, meu irmão. Mas, amém? Vamos lá. Continuando. Agarraram Pedro e João, no versículo 3, né? Como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então você pode ser retaliado como for. Uma coisa é certa, quando você abre a boca, a palavra que você falar nunca vai voltar vazia. Você pode ser martirizado como for, mas você será a boca de Deus aqui na terra. Pastor, não está dando para mim não, já estão começando a meter o pau em mim. É assim mesmo. Por que não suportou? Versículo 5, no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso falando do paralítico que foi curado na Porta Formosa, lembra? Pedro e João fitaram os olhos nele, eu falei sobre isso na quarta-feira passada, e disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Eu tenho a unção de Deus sobre mim. Em o nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aí o paralítico levantou e andou. Então, os principais de Jerusalém começaram a questionar, com que nome ou poder vocês fazem isso? Então Pedro, olha o que a Bíblia diz, cheio de quê? Quando a Bíblia diz cheio do Espírito Santo, está falando que Pedro está ungido. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar ungida, vai estar carregada da presença de Deus. Carregada do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, autoridades e líderes do povo, quem tem a unção, preste atenção nisso. Os olhos das pessoas se voltarão para quem tem a unção. Visto que hoje somos, Pedro continuou falando, né? Somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, quando você associa a unção que você tem ao nome de Cristo, o negócio fica muito maior. O Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Lembra disso? Quem faz o que Jesus fez, certamente vai ser citado como alguém que esteve com Jesus. É por isso que vão chamar você de homem de Deus, mulher de Deus. Rapaz, ali é uma mulher de Deus. Por quê? Meu irmão, ela orou uma vez pelo meu afilhado, que estava assim, assim, e logo, logo o Senhor o restaurou. Veja. Uma pessoa dessa só pode ter contato com Cristo Jesus. Amém? Aleluias. Oh, glória. E como podiam ver ali, o versículo 14, né? E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio. E começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Eles já deixaram claro que realmente foi milagre e que todo o povo viu. Então não podiam nem prendê-los nem matá-los. Por quê? Porque todo mundo viu. Amém. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Os sacerdotes, pessoas religiosas, religiosidade acaba com o cristianismo, começaram a dizer a Pedro e João que eles não podiam mais usar o nome de Jesus. Olha que negócio. Depois que você mergulha e tem contato com a unção de Deus, pelo menos da segunda, vocês vão fazer tudo por esse nome. Amém? Agora veja no 19. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Quem? A pessoa que carrega a unção deve obedecer a homens ou a Deus? A Deus. A direção é vinda dele. A instrução de receber vitória vem dele. Então quem tem a unção obedece a Deus e não a homens. Amém? Aleluia. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar, em tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do seu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olhe. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar
em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual é o objetivo de estarmos aqui? Pastor, eu estou fazendo o ID do Senhor. O meu negócio é fazer o ID. O meu negócio é ir lá, e aqui, e acolá. Sem unção, não vá não. Você pode fazer um movimento de evangelístico, como a gente vê hoje em dia. Pessoas saem à rua falando de Jesus, isso é bom, é maravilhoso. Agora, se você quer ter resultado 5.000 vezes maior, é preciso ir carregado da unção de Deus. Amém? Deu para compreender? Então, depois da terceira unção, Deus ouviu a oração de João, de Pedro e dos que estavam reunidos com eles, da igreja. E aí o que foi que fez? Aumentou a unção. É tanto que onde eles oravam, os lugares tremiam. Aí o negócio ficou diferente. Ou seja, quanto mais necessidade de se livrar você tiver, Deus também ele aumenta o nível de unção sobre você. Quanto mais difícil estiver a situação que você está vivendo, Deus também realizará uma unção especial sobre você para que você possa passar pelas circunstâncias. Crê nisso? Os anciãos tentaram bloquear, tentaram calar, mas aí Deus ele responde de uma forma mais forte. Aleluia. Quem pode ler para mim Atos 5, do versículo 12 ao 14, por favor? Muitos sinais e prodígio era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas do restante ninguém ousava juntar a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amém? Deus agora estava fazendo milagres extraordinários, porque o nível de unção aumentou sobre a vida deles. Eles agora estavam operando milagres extraordinários através das mãos deles. Deus estava usando os apóstolos e discípulos do Senhor poderosamente. O negócio era tão sério que a sombra de Pedro, onde ele passava, as pessoas eram curadas. Aí já passou do máximo daquela unção real ali, já passou aquele nível, e aí você fica até o ponto de Deus trasladar você. Deus ainda traslada pessoas, viu? Pastor, nunca mais a gente ouve notícias assim de pessoas que foram trasladadas. Seja igual a Enoque. Esqueça o mundo e viva para Deus para você ver. Vai chegar o tempo que o Senhor tira você da terra para você não experimentar a morte. Inclusive é a Bíblia mesmo quem confirma, não sou eu, que diz que muitos não experimentarão a morte. Vão estar num nível de unção tão sério que não vão experimentar. E os apóstolos, pastor Júnior? Eles experimentaram a morte. Porque eles lutavam pelo evangelho e lutavam com as pessoas ali para as pessoas entenderem, ouvirem, compreenderem o evangelho e serem convertidos no seu coração. É uma luta ferrenha, uma luta grande. Amém? Amém. Aleluia. É disso que nós estamos precisando. É disso que a igreja precisa, meus amados. Não só ouvir sobre o ID do Senhor, ide a todo mundo e pregai o evangelho, não é de qualquer jeito.
Você tem um retorno muito maior quando você vai carregado da unção de Deus. A sua casa vai ter uma transformação muito maior quando você estiver carregado da unção de Deus. Pastor, não está acontecendo na minha casa não. Será que eu estou em pecado? Não se trata disso. Talvez o que esteja acontecendo na sua casa seja tão sério que esteja tirando você até de estar buscando Deus. E aí você acaba perdendo a solução do problema da sua casa, da sua família. É claro que todo mundo que vai ouvir você falar, nem todos vão aceitar o que você vai dizer. A esses você bate o pé do chão, deixa a poeira levantar e passa para outro. Pastor, eu estou morrendo aqui, rapaz, estou me consagrando tanto por causa do fulano, do marido, da esposa, de um primo, de um filho. Faço não. Andes carregado da unção de Deus, chegue perto dessa pessoa, toque nela para ela levar logo um choque. Amém? Para ela começar a despertar e de repente Deus ele vai fazendo na vida daquela pessoa coisas magníficas. Mas você precisa estar carregado da unção de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você precisa estar carregado da unção de Deus. Se quiser resolver a situação da sua vida. Acaso tem alguma coisa que Deus não possa resolver? Hã? Olha como vocês dizem tão bonitinho. Não. Mas quando a situação vem, vocês se desesperam. Pastor, não tem condições não. Oxe, mas você não disse que... Não. Você não disse que para Deus nada é impossível? Você entende, irmão? Compreendeu? O fio da meada aí, pegou? Meus amados, onde está a confiança? Onde está a confiança do nosso Deus? De nós para nosso Deus? Vocês já viram lá o que aconteceu no dia ao cumprir-se os dias de Pentecostes, da festa do povo judaico ali. O Espírito Santo desceu pela segunda vez sobre eles. Logo depois eles foram ungidos pela terceira vez. A terceira unção veio sobre eles. Pastor, eu estou na primeira unção. Queira pular para a segunda. Pastor, eu acho que ainda não é meu tempo não. Então fique só aguardando. Existe uma quantidade de pessoas que são ativas com o Espírito Santo de Deus. Mas existe uma outra quantidade muito maior. E isso foi falado por Jesus Cristo quando ele disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Existe a quantidade ativa na unção de Deus, trabalhando em cima da unção, trabalhando naquilo que o Senhor ele direciona as pessoas, mas existe uma quantidade muito maior de telespectadores. Os que só olham. Vou para a igreja porque vai ser uma bênção, eu quero ver. Ah, pastor, eu quero ver aí o negócio. Você só olha. Quando é que vai despertar o desejo de participar? Quando é que vai se ter um interesse dentro de você de querer realmente largar muita coisa para experimentar essa unção do Espírito de Deus? Hã? Veja, isso muda tudo. Eu digo claramente a vocês e abertamente, não só aqui, mas em qualquer lugar, pode acontecer o que for comigo, meus irmãos. Mas eu nunca largarei de Jesus.
Não tem como, vocês nunca vão me ver longe de Jesus Cristo. Por quê, pastor Júnior? Porque ele me levou para perto dele. E quem tem contato com Jesus é transformado. A não ser que você não queira muito mais da transformação. Jesus Cristo atravessou o mar da Galiléia, chegou lá do outro lado, tinha um endemoniado, um lunático, uma pessoa não era normal não. E aí o que aconteceu? Presta atenção, irmãos. Olha o que aconteceu. Jesus chegou do outro lado. Quando desceu, o homem endemoniado veio em cima dele para adorá-lo. A unção de Deus estava sobre Jesus, é por isso que ele era chamado o Cristo ou o ungido. Os demônios foram adorá-lo, dizendo: o que é que temos contigo, ó Jesus de Nazaré, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que já existe um tempo determinado para a derrota deles. E por que eles ainda afligem a vida de muito crente, pastor? Porque os crentes não sabem que eles sabem. Os crentes acham que Satanás está trabalhando e vai vencer. Não vai, eles já sabem que tem um tempo determinado. Se vocês se basearem nisso, vocês sempre estarão em cima da vitória. Vocês vão levantar, quando o filho amanhecer doente, você vai levantar e dizer: você só tocou essa vez porque vocês estão derrotados. Não tem nem o que vocês fazerem mais, acabou-se. Aí não, quando o filho... Ai meu Deus, e agora? Ô pastor Júnior, já bota o pastor Júnior no bolo, rapaz. Irmãos, quando a gente precisa de oração, a gente recorre. É normal, viu? Eu falo assim brincando com vocês. Mas vocês têm uma noção do seguinte: nem sempre você vai precisar ou vai ter a ajuda de alguém. E onde está a sua unção? Amém. E Jesus expulsou os demônios dele, mandou para uma manada de porcos. Os porcos precipitaram no mar. Os porqueiros que estavam ali, o pessoal que estava cuidando dos porcos, ficaram irritadíssimos. Logo depois, está Jesus falando com os discípulos, e o cara que estava endemoniado, lunático, que até atirar pedra nele mesmo ele atirava, se mordia, se arranhava, e lascava a gilete nele. O cara está bem assim, Jesus falando, ele... Aí os discípulos começaram a se ajeitar para ir embora, Jesus também, ele disse: eu quero ir com o Senhor. Não tem como eu ficar aqui mais não, Jesus. E Jesus faz o que Deus faz com você através da unção do Espírito. Ele disse: você já foi transformado, volte para a sua cidade e comece a falar do que Deus fez sobre você. Começou ali um grande evangelista, com a unção de Deus restaurando a vida dele, e a unção de Deus fazendo com que pessoas que o ouviram se arrependessem do erro e fossem para os caminhos da luz. Amém? Jesus fez isso com você também. Pastor, quando eu cheguei aqui, lembre disso. Pastor, quando eu cheguei aqui, meu irmão, eu estava só o caial, só a capa do Batman. E agora? Agora eu me sinto outra pessoa. Para quê? Para ficar só reclamando da vida? Para ficar dizendo: oh meu Deus, por que eu não? Por que isso, Senhor? Não! Ele tocou na sua vida para você fazer algo mais à frente. Quem crê nisso? Mas eu posso, né, pastor, levar a minha vida como se nada tivesse acontecido? Pode. Jogue fora o que Deus lhe deu. Mas a outros, a partir de agora, experimente e se aprofunde muito mais
na unção maravilhosa que o Senhor tem determinado para você. Tem como eu deixar o ungido? Não tem. Primeiro que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Né? E depois que eu tive um contato muito grande com ele, aí o negócio muda mais ainda, irmão. Porque não é natural você, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu vou dizer só uma coisinha, que marcou muito também. Né? Eu já passei por muitos acidentes, de moto, de carro, e lá vai. E o Senhor não permitiu que eu quebrasse nada. Nem um osso. E eu sei que foi Ele que me livrou, porque na hora dos acidentes, eu ouvia e via Ele sorrindo para mim. E falando para que eu continuasse glorificando Ele. Só isso aí já matou tudo. Em outro tempo, quando eu disse eu vou fazer um jejum bem pesado, aí fiz um jejum de muitos dias sem comer, e de repente os meus olhos espirituais abriram, eu passei para o outro lado. Então chegou o tempo que eu me via na cama, deitado, respirando, mas eu agora estava fora do meu corpo. Isso é normal? Não, fale sério. Aí daqui a pouco, uma voz fala comigo do alto e tremeu o lugar que eu estava todo. Abalou. Era uma voz poderosíssima. Eu não entendia com o meu ouvido, mas entendia no meu íntimo. Ele disse, suba aqui que eu vou lhe mostrar. Aquela voz. E aí eu subi. Vi a casa de cima. Isso eu não esqueço nunca. Irmãos, isso eu vou levar para o resto da minha vida. Pastor Júnior, um dia o Senhor vai desanimar com Cristo Jesus. Não tem como. Eu prefiro morrer do que deixá-lo. Teve uma vez que aconteceram muitas coisas na vida, eu disse, Senhor, se for para te abandonar um dia, não permita não, me leve antes. Vá, faça a sua oração agora, peça aí a Deus para morrer. É duro, até nisso você é desafiado. E eu não, eu tirei como se fosse uma coisa normal. Não, Senhor, se for para um dia estar longe de Ti, não tem como, irmão. Eu posso não ser pastor um dia. Posso não ter pessoas perto. Mas isso que Ele colocou dentro de mim, nem ninguém tira, nem sai mais. Pastor, eu quero é isso. Mergulhe. Pastor, eu quero ver é o sobrenatural. Busque. Pastor, eu não quero viver mais a vida que eu estou vivendo no cristianismo. Está muito fraco. Pague o preço. Paga preço, não é aquele negócio, vou pagar preço por fulano, aí fica na sua casa. Ô Jesus, vá lá na casa de fulano, porque fulano, Senhor, o dia todo isso, aí vem o outro dia, a mesma coisa, vá lá na casa de fulano. Não! Transformação não precisa disso. O que era que as pessoas achavam interessante em Jesus? O que era que as pessoas achavam interessante em Jesus? O jeito que ele falava, que era com autoridade, não é isso? Mas se eu disser que tinha gente que nem ouviu Jesus falar, mas o seguiu. Jesus uma vez passando assim, passou por um certo cobrador de imposto, olhou para ele e disse, levante e me siga. Aí Levi parado assim, fazendo as cobranças dos impostos, aí olhou para ele, quem é esse cara aí? Soltou tudo e seguiu Jesus.
Uma mulher ouviu que ia passar um homem, ela viu uma multidão de gente, quando olhou assim no meio, viu um homem diferente, no meio de uma multidão que se empurrava, que se apertava. Ela disse, é a minha única chance, eu acho que é aquele ali, porque ele é diferente. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Se embrenhou pelo meio do povo, ela pagou um preço alto. Ela nem tinha força, perdeu muito sangue. Mas foi no meio dele, Jesus nunca ouviu falar dela, mas ela disse, eu preciso tocar na veste dele, daquele homem que está passando. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu preciso tocar na veste deste homem. E a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus sentiu que poder saiu dele. A unção libera poder para as pessoas. Uma boa parte das pessoas que eu conheço hoje foram transformadas por causa de uma unção. A unção que Deus derramou sobre mim ia transformando, ia liberando cura para pessoas, ia liberando restauração na vida delas, ia liberando uma palavra de conforto, ia liberando um poder tremendo para a libertação, para a restauração. E aí você vê, hoje eu tenho um círculo de pessoas maravilhoso. E o que é que faz essas pessoas estarem perto? O que é que fez as pessoas andar atrás de Jesus? Jesus só curou um enfermo, só curou um paralítico ali, e de repente ele sentou numa montanha e começou a falar, em verdade vos digo, bem-aventurado vai ser aquele que faz isso e aquilo, e o povo só olhando e ouvindo aquilo. Daqui a pouco chega mais gente e senta ali nas pedras, um sol de rachar, mas as pessoas estão ali, meu Deus, é muito bom ver essa pessoa falando e tal. E o que é que fez essas pessoas fazerem isso? A unção. O que fez as pessoas seguirem Jesus? Ele só andou pelo meio da rua e o povo começou a seguir, irmão. O seu filho vai lhe seguir. A sua casa vai lhe seguir. Desenvolva essa unção. Desenvolva. É. Deixa passar os mísseis aí. Sim, meus irmãos. A unção de Deus, no nível que for. Ah, pastor, eu estou naquela ali, a primeirinha, a do leproso, e para mim tá bom. Se você acha que tá bom, maravilha. Mas para quem quer mais, tem mais. E o próprio Jesus dizia, a quem quer mais, eu darei da água viva. Essa água jorrará do seu ventre, e vocês não terão mais sede. É. De vez em quando eu oro por uma pessoa, porque o espírito da pessoa não fica aqui não. Fica aqui, ó. Você fica no seu centro. No seu ventre. Certo? Aí de vez em quando eu estou orando por alguém, eu toco no ventre. Por quê? Porque eu quero que aquele espírito sinta, a pessoa sinta o que é que Deus quer fazer com ela, ou uma transformação, uma restauração. Para você que vai ser cheio do Espírito Santo, lembra que Jesus disse que rio de águas vivas fluirão do seu ventre? Não foi à toa que Jesus disse isso. Por quê? Porque você começa a sentir daqui. Aí, pastor, eu estou sentindo uma contração aqui.
Quando a sua boca trava e você sente a contração, pode se preparar que vai jorrar água da sua boca. Aí daqui a pouco você trava tudo aí. Aí você começa a fluir naquilo que o seu espírito comunica com o Senhor. É daqui. E às vezes a pessoa até sente, mas não abre a boca. Não abre a boca não, às vezes até abre. Mas não abre para falar. Fala em línguas. Ô pastor, mas eu tenho vergonha. Ei, caramba. Vergonha. Se você tem vergonha de falar em público em línguas, porque realmente, se você for falar de Jesus para pessoas indoutas, não precisa falar em línguas. Mas você é uma pilha espiritual. Você precisa se carregar. E quando o seu espírito ora, você está orando de fato. Então, a sua oração vai direto para Deus. Aí você recarrega as suas forças. Pastor, eu posso viver minha vida espiritual sem orar em línguas? Pode. Agora você vai ver que vai ser um pouco mais difícil recarregar. A não ser que você esteja separado do mundo. Aí a unção vai estar sobre você, você não vai nem precisar falar em línguas. E por que fala em línguas, pastor? Para recarregar a sua força espiritual. Você acha que depois de um culto, expulsando demônio, é uma bateria. Expulsando demônio, curando uma pessoa doente, vendo Deus lhe usar, falando o que Deus quer com a pessoa e tal, isso não drena a energia, não? Drena. A ponto de você ficar fraco mesmo. Por quê? Porque drena a sua energia real, que é a espiritual. A energia física, não. Você pode estar com a força que for, mas a espiritual, você sente na hora. E você começa a orar por um, e de repente outro vem, e você vai passando por alguém, a sua mão é guiada quando você está com a unção de Deus. A sua mão vai direcionada para alguém, vai direcionada a um ponto de uma pessoa. Amém? É bom estar debaixo dessa unção. Você crê nisso? O que é que vale a pena para você? Vale a pena estar na segunda unção ou passar para a terceira? Ou quer mais do que isso? Quer se aprofundar mais? O que é que vale a pena para você? Ah, pastor, eu estou aqui nessa, tá bom para mim, tá bom demais. Pode. Mas não vai ter o gostinho de saber como é bom ser guiado e direcionado por Deus para transformar vidas. Quem entra no cristianismo, não entre para dizer que faz parte de igreja, não. Isso é nada. Pastor, estou na igreja, viu? Coisona. Pastor, depois que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu estou buscando Deus de uma forma, rapaz. E aí eu estou indo na casa das pessoas da minha rua, estou falando de Jesus, aí uma mulher ficou endemoniada lá, eu não sei o que deu em mim, eu já me levantei com força, fui lá em cima dela, sai agora, em nome da unção está sobre você. Tem marca, tem história para contar. É bom ter marca. É bom. Agora, quem não tem uma marquinha vai contar o que para os filhos? Para o neto. Vai falar de Jesus como: olha, filho, se apegue a Deus e vá para a igreja. Ai, que negócio. Não, os seus filhos precisam ver. As pessoas que estão perto de você precisam ver. Pastor, mas eles não querem estar perto de mim. Um dia vão estar. E vão ver o que Deus vai fazer através de você. Por que você vive?
Vou lá no fundo do poço agora. Qual o seu objetivo aqui na Terra? Quem pode dizer aí? Falando do modo geral. Pela ciência você vive, como ela mesma diz, nasce, cresce, reproduz, envelhece. Quem já tem filho aqui? Então falta morrer, né? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Lá vai. Qual a graça nisso? Me diga aí qual é a graça nisso. Sabe quantas pessoas já passaram pela face da terra? Começou com Adão e Eva. Depois vieram mais. Enquanto vinham mais, outros iam morrendo. E vinham mais e tá. Eu até esqueci os cálculos que fizeram, mas fizeram os cálculos de lá para cá. E dava mais ou menos uns 4 a 5 trilhões de vida. 4 a 5 trilhões de pessoas já passaram por aqui. Algumas ainda estão. Nós hoje, a face da Terra tem mais ou menos 7 a 8. Estamos caminhando para 6, é? Já está mais de 7 para 8. 7 para 8. É gente demais. O Brasil tem 212 a 215 milhões. A China tem uns 2 bilhões de pessoas. É gente demais. A Índia, misericórdia. É gente demais. Mas a história dessas pessoas, bom, muitas fizeram histórias através do nome do Senhor e marcam. Outros fazem história com invenções. E a maior parte vem à terra, passa por aqui, pesca, faz coisa, dança, vai dançar um forrozinho ali na praça, no forródromo e tal. Depois sai. Vai embora. Vocês estão no meio da jornada. Alguns de vocês estão no meio da jornada. Eu estou no meio da jornada. Meu pai está no meio, ou no fim. Ele está começando a descer agora. Alguns, como Alice, olha, Maria, estão no início mesmo. Não é não? É. E o que é que vai ser? O que é que você vai falar para os outros depois? Ou o que é que vão falar de você depois que você partir daqui? Rapaz, você viu fulana lá de Areia Branca? Não, quem foi? Não fez história, não marcou nada. Hã? Já quando Jesus toca em você e derrama uma unção extraordinária, a sua história fica. Você tem história. O que você contou e outra, você vai contar algo que é eterno. O Evangelho, as boas notícias. Que é o poder de Deus. A Bíblia diz, este Evangelho do reino. Não é um evangelho simplesinho, não. É o Evangelho do reino. Qual é o Evangelho do reino? Curando enfermos, expulsando demônios, libertando pessoas da opressão. De graça recebeste, de graça também dê. Vocês querem isso? Pastor, hoje em dia está um pouco complicado, porque vai depender de vocês. Amém? Amém. Fique em pé em nome de Jesus. Não temos mais tempo para... Na próxima...